Olá, tudo bem? Nós hoje vamos aprender um assunto chamado expressões algébricas. Lembrando que o nosso lema aqui é matemática fácil. Então eu vou tentar simplificar ao máximo para vocês esse assunto, que é um assunto simples, não é um assunto complicado. Eu vou começar até pelo um desenho para poder dar uma ideia a vocês do que vem a ser as expressões algébricas. Tá bom? Então vamos lá. Bom, então vamos dar continuidade? Epa, que isso? Eu falei para vocês que eu ia explicar expressões algébricas e de repente aparece aqui um desenho de um trem, a locomotiva e os vagões, né? Que é isso? Olha, foi uma forma que eu encontrei para você entender o que vem a ser expressões algébricas. Eu acho que vai ficar bem fácil. Vocês estão vendo aqui a locomotiva, né? Que é justamente a máquina que impulsiona os vagões, né? Tá ali. E aqui, ó, aqui eu tenho os vagões, né? Todo mundo sabe que depois da máquina, né, vem os vagões. Tem dois vagões aqui, poderia ter mais, porque um trem tem trem com 10, 20, 30 vagões. Bom, aí começa a nossa ideia. Vocês estão vendo aqui que em cada vagão eu botei um número e uma letra, ou duas letras. Esse aqui, por exemplo, eu botei 2x2y, e esse aqui eu botei 1/3 de x3y2. Então, a nossa expressão algébrica é igual a um vagão. Mesma coisa que um vagão. Quando eu tenho, quando eu tenho a expressão completa, você quer ver uma coisa? Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui 2x2y. E aqui eu vou botar o sinal de menos. É a união dos vagões. Menos 1/3 de x3y2. O que aconteceu aqui? Então, uma expressão algébrica é como se fosse um trem. É um trem formado por pedaços que nós chamamos de vagões. Aqui não, aqui recebe um outro nome. Aqui recebe o nome de monômios. Tá? Mono significa um termo. Então, aqui, ó, o que liga um vagão ao outro, ou melhor, o que liga um monômio ao outro, é um sinal de menos ou um sinal de mais. Tá certo? E uma outra coisa que eu quero explicar para vocês é que todo vagão, ou melhor, todo monômio, ele tem uma porta e duas ou três ou quatro janelas. Vamos entender que a porta é o número que vem na frente. E a janela são as letras que aparecem no número que vem na frente. Aqui, a porta aqui é menos 1/3, porque esse menos acompanha aqui, menos 1/3. E a janela aqui seria x3y2. Eu poderia ter aqui outros vagões, porque uma expressão algébrica ela não tem uma quantidade definida de termos. Ela pode ter 2 termos, 3 termos, 4 termos e assim por diante. Ficou bem claro isso? Por isso é que eu dei essa ideia dos vagões. Cada termo algébrico desse, ou monômio, ele é constituído de como se fosse um vagão. E o que separa um do outro é o sinal de mais e o sinal de menos. Tá ok? Então vamos partir agora para a gente conhecer o que acontece em cada vagão desse, ou melhor, o que acontece em cada monômio desse aqui. E aí, cada vagão daquele, ou cada monômio daquele, cuidado para não fazer confusão, porque eu estou falando muito em trem. Daqui a pouco você vai pensar que o trem faz parte da nossa matemática. Não. Cada vagão daquele, ou melhor, cada monômio daquele, por exemplo, apareceu lá para vocês. Primeiro deixa eu mostrar aqui, formado, ó, aqui, ó. Aqui. Isso aqui, tudo junto, é uma expressão algébrica, né? Ela tem 1, 2, 3, 4 termos. É uma expressão algébrica de 4 termos. É como se fosse um trem com 4 vagões. Vamos analisar cada termo desse aqui. Por exemplo, vamos pegar esse primeiro aqui, ó, 2x2y. Esse termo 2x2y, ele tem dividido em duas partes. Lembra no vagão quando eu falei que tinha uma porta e várias janelas? É como a minha porta fosse aqui na matemática o coeficiente. O coeficiente vale 2, é um número que sempre aparece na frente. E a parte literal aqui vale x2y. E eu posso também saber o grau desse polinômio. Como é que eu gravo o grau desse monômio? É só somando os expoentes. 2 mais 1. Você não está vendo 1 aqui, mas ele tem. Tá?
Tá, tem um aqui. Então, 2 mais 1, ele é do terceiro grau ou de grau 3. Vamos ver o outro que aparece lá, ó. O outro que aparece é esse aqui, ó. Menos 1/3 de x3, y2. Quem é o meu coeficiente? É o número que aparece na frente, é menos 1/3. Quem é a parte literal? x2, y2. E para eu achar o grau, eu somo 3 mais 2, 5. Esse monômio é do quinto grau. Mas outro, esse não aparece lá não, tá? É como se fosse um vagão que a gente não tivesse visto. Esse aqui, ó, xy. Aí você vai dizer, ô Paulo, eu não entendi. Você disse que aparece sempre o número na frente, eu não estou vendo número nenhum na frente. Quando isso acontecer, eu digo que ele vale 1, porque todo monômio ele tem que ter coeficiente e parte literal. Então, aqui vale 1 e a parte literal está lá, ó, xy. Para saber o grau, olha, aqui não tem expoente, mas subentende que é 1, 1 mais 1, 2. Ele é do segundo grau ou de grau 2. E para terminar, outro exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é diferente. Esse você está enxergando o coeficiente, que vale 2, que é o número que aparece na frente da parte literal, mas você não está vendo a parte literal. Então, quando isso acontecer, você usa qualquer letra, como eu estou usando x e y na minha expressão algébrica, eu vou usar x e y também aqui. E põe x, 0, y, 0. Se você quiser achar o grau, 0 mais 0 dá 0, ele é do 0 graus, né? Sendo assim, agora a gente vai estudar melhor as expressões algébricas, porque a gente já viu parte dela, que é os monômios, né? E agora a gente vai juntar tudo para estudar realmente as expressões algébricas, tá? Vamos lá. Bom, vamos colocar em prática, então, nosso estudo sobre expressões algébricas, que pode ser chamada também de polinômio, pelo fato de poli significar vários, nômio significa monômios, né? Então, vamos colocar em prática aí esse estudo. Bom, a primeira coisa que nós temos que determinar, aprender a determinar, é o grau desse polinômio. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Tá, então vamos lá. Determine o grau do seguinte polinômio. Vocês lembram como é que a gente determinava o grau dos monômios? A gente determinava o grau dos monômios somando os expoentes da parte literal, né? E do polinômio não é diferente, só que como são vários monômios juntos, né? Um polinômio são vários monômios juntos, então a gente vai determinar aquele que tiver maior soma dos expoentes da parte literal, será o grau do polinômio. Por exemplo, nesse polinômio aqui, 4 mais 2, 6, é o primeiro monômio, dá 6. E o segundo, 1 mais 1, 2. O que significa isso? Que esse polinômio aqui, é do sexto grau. Vamos pegar um outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse monômio aqui tem grau 2. Esse monômio aqui tem grau 5. E esse aqui tem grau 4. Então, prevalece esse aqui, ó. 2 mais 3, 5. Ele é do quinto grau. Então, esse aqui foi do sexto grau. E esse aqui foi do quinto grau. Pronto. Tá? Bem visto isso, vocês vão fazer os outros lá, ó. Tá bom? Vamos agora passar para as informações seguintes. Classifique cada polinômio em monômio, binômio e trinômio. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Vamos pensar novamente lá no trem. O trem, se ele tiver um vagão só, ele não deixa de ser um trem. Ele é um trem. Agora, ele pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, 6. Tudo isso aí caracteriza o trem. Aqui é a mesma coisa. Se a expressão algébrica, o polinômio, tiver um termo só, ela não deixa de ser uma expressão algébrica. Só que ela é chamada de monômio porque ela tem um termo só. 2 termos chamados de binômio, 3 termos chamados de trinômio, e acima disso, a gente vai chamar polinômio de 4 termos, polinômio de 5 termos, polinômio de 6 termos, ou seja, não tem nome específico. O nome específico vai até 3. Aqui, por exemplo, nós temos, ó, 1, 2, né? Essa expressão algébrica tem 2 termos, então ela é um binômio.
E assim vai por diante. Vou deixar os outros para que vocês possam fazer. Lembrando que o que separa, o que caracteriza um termo, dois termos, três termos, quatro termos, é o sinal de mais ou o sinal de menos, separando esses monômios. E agora nós entramos no efetue as seguintes adições dos polinômios. Bom, para fazer isso, existem duas formas, né? Esse primeiro aqui, ó, 2x2 menos 9x mais 2, eu estou querendo somar esse polinômio com esse outro polinômio aqui, ó, 3x2 mais 7x menos 1, né? Então, quais são as duas maneiras que tem para eu fazer isso? Olha só, vamos lá. Deixa eu copiar aqui primeiro ele, para eu lembrar. A primeira maneira, vou mostrar aqui para vocês, é retirando os parênteses, né? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu terminar de copiar aqui. Ó, o que eu fiz aqui, ó? Dá para perceber? Eu copiei esse polinômio, que subentende que se não tem sinal na frente dele, o sinal é positivo. E sinal positivo indica conservar. Conservar quem? Os termos que estão dentro do parênteses. Aqui também é positivo, então eu vou conservar. Ou seja, o sinal que está aqui é só para dizer se você vai conservar ou se você vai trocar. Então eu vou conservar 3x2 mais 7x menos 1. Está aqui. Então está aqui a expressão, minha expressão algébrica. Agora eu vou efetuar os termos que são semelhantes. Lembrando que termos semelhantes são termos que têm a mesma parte literal, ou seja, a mesma letra e o mesmo expoente. Esse aqui com esse aqui, e esse aqui vai sobrar. Então vamos ver qual vai ser o resultado. 2 com 3 dá 5. Já vou colocar até aqui, ó. 5x2. Esse aqui vai efetuar com esse. Então, menos 9 com menos 7, pode até fazer o rascunho aqui, ó. Menos 9 com menos 7. Sinal do maior, que é negativo. Os sinais são iguais, então eu vou somar. 9 com 7 dá 16. Então dá menos 16. Com que parte literal? X. E esse aqui com um traço, melhor, esse aqui já fiz com um traço, com dois traços já foi feito. Esse aqui vai sobrar, porque não tem nenhum com 3 traços para eu poder efetuar. Então, 3x2 menos 16x menos 1. Tá vendo? Então tá, depois eu ensino a outra forma. Aqui vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser a mesma coisa e pronto. Assim a gente faz as adições entre os polinômios. Vamos ver mais embaixo? Embaixo está pedindo as subtrações. Eu vou fazer isso primeiro. Da mesma forma, eu vou copiar o que está ali. 5x2 menos 4x mais 7. Agora, menos 3x2 mais 4y mais 5. Então, vou mostrar aqui para vocês agora, olha. Olha o que aconteceu. Eu copiei igualzinho eu fiz no primeiro. Só que aqui, ó, aqui tem um sinal de menos. Deixa eu puxar aqui para vocês, ó. Aqui tem um sinal de menos. Então, esse sinal de menos indica o quê? Trocar. Lá em cima, o sinal de mais, eu copiei isso tudo aqui sem mexer no sinal, ou seja, conservei. Esse sinal de menos aqui indica trocar os sinais desses 3 termos que estão aqui. Se não tem sinal para o 3x2, é porque é menos 3x2. Se não tem sinal, se o sinal é positivo, mais 7x, então vai ficar menos 7x. E aqui, no menos 1, vai ficar mais 1. Olha só como é que fica, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar. Ó, 5x2 menos 4x mais 7. Até aqui eu não mexi, tá? Agora depois, o outro era positivo, ficou negativo, ó, 3x2. O outro era negativo, ficou positivo, ó, 4y. O outro era negativo, ficou positivo, ó, mais 5, justamente por causa daquele sinal de menos que está lá. E depois eu vou fazer a mesma coisa, os termos que tem a mesma parte literal. Esses dois têm a mesma parte literal. Esse aqui a parte literal é x, não tem nenhum que tenha. E esse aqui vai ser com 3 traços, tem a parte literal x0 ou y0. Vamos ver quanto deu aqui? Então vamos lá. 5 menos 4, deixa eu ver aqui.
5 menos 4 dá 1. Então você só coloca x2. Tá? 1x2, você só coloca x2. Mas, agora fiz com os dois traços, agora com dois traços. Né? Um traço eu fiz com dois traços. Menos 4x não tem com quem efetuar, vou repetir. E o mais 7 com mais 5. Mais 7 com mais 5. Sinal do maior que é positivo. 7 com 5, 12. Então vai dar mais 12. Você vai fazer esses aqui, ó. Ó, estão ali, tá bom? Mesma coisa, trocando sempre o sinal do segundo parênteses. Aqui vem outros positivo, calcule, tá? Que é para fazer também, da mesma forma. Lembrando que o que tem fração, a gente resolve da seguinte maneira. Primeiro, a gente faz aquilo que eu falei, né? Primeiro, a gente tira os parênteses, ou seja, x sobre 3. Depois, mais y, né? Depois, menos z2. O sinal é positivo aqui, então eu vou conservar, ou seja, mais x sobre 2, mais 4x e menos 3z2. Se aqui o sinal fosse negativo, eu ia copiar trocando os sinais todos desses termos que estão aí dentro desse parênteses. Bom, agora, como tem fração, eu vou fazer. Bom, deixa eu marcar primeiro aqui, ó. Esse aqui tem parte literal x, esse aqui tem parte literal x, então um traço. Esse tem parte literal y, não tem nenhum com parte literal y, né? Eu marquei aqui, ó, esse tem parte literal x, esse tem parte literal x e esse também. São três termos que tem parte literal x. O y não tem ninguém, agora o z tem. Tem esse aqui, que é o z2, e esse aqui, que é o z2. Bom, vamos fazer as continhas? Para não fazer confusão, se eu vou efetuar os coeficientes daqui, lembrando que aqui é 1/3, tem um aqui, ó, lembra? Quando a parte literal não tem número na frente dela, vale 1. Então, 1/3, que é o coeficiente, com mais 1/2. O que eu tenho que fazer? Quando eu tenho frações que têm denominadores diferentes, eu tenho que achar o MMC, que vai dar 6, divido pelo de baixo, dá 2, 6 dá 3, e multiplico pelo de cima, 2 mais 3 vezes 1, 3. Resultado final, 5/6. Então, como resposta aqui, eu vou botar 5x sobre 6. É assim que se escreve. Vamos ver o outro de dois traços. Não tem nenhum para efetuar, então mais y repete. O de três traços vai ser, aqui é menos 1 com menos 3. Menos 1 com menos 3, sinal do maior, que é menos. Sinais são iguais, soma. Menos 4, então vai dar menos 4z, o quê? Z2. Tá bom? Tá. Então, tá aí para fazer os outros. Esse outro aqui é parecido. Apenas eu não botei, armei a expressão. Aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma folhinha para poder mostrar como eu vou fazer esse aí. Olha, você pode fazer armando até a conta. Só tem que ter um detalhe, olha só, tem que ser termo com mesma parte literal, embaixo de termo com mesma parte literal. Tá pedindo para somar o A com B, né? Quem é o polinômio A? 2x2 mais 5x mais 3. Esse polinômio aqui é o A. Tá pedindo para somar com B. Quem é o B? Então, ó, 4x2. Como é para somar, eu não preciso trocar o sinal. Lembra daquilo? Se fosse para subtrair, eu tinha que trocar o sinal do segundo polinômio. Ó, termo embaixo de termo, ó. Menos 2x, ó, mais 1. Armei a conta. Termo semelhante, o termo semelhante é termo que tem a mesma parte literal com o mesmo expoente. Agora eu vou efetuar. Deu 6x2.
Aqui, sinal do maior, que é positivo. Sinais são diferentes, eu vou subtrair. 3x. E aqui, sinais iguais. Sinal do maior, que é positivo. Sinais iguais, eu somo, deu 4. Então, essa soma aqui deu 6x2 mais 3x mais 4. Estou deixando os outros para você fazer. Lembrando que quando for negativo, por exemplo, aqui o c, eu vou copiar o polinômio c e vou trocar os sinais do polinômio a, sempre colocando parte literal semelhante embaixo de parte literal semelhante. Eu vou dar um tempo, vocês vão fazer esses aí, e depois então a gente volta corrigindo, tá bom? Então até a próxima.